Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos que estão presentes agora aqui no nosso estudo da Palavra de Deus. Nossa 11ª parte do nosso discipulado do Evangelho de Marcos. É com grande alegria que nós estamos chegando aqui a essa etapa. Estamos terminando, gente, estamos chegando quase ao final do Evangelho de Marcos e contamos muito com a participação dos irmãos. Nós vamos estudar hoje Marcos capítulo 3 e desde já agradecemos a participação de todos. Seja bem-vinda, irmã Cristiane, Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe, lhe dê entendimento, tá bom? Que a paz, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a irmã em nome do Senhor Jesus, tá bom? Seja bem-vinda. Seja bem-vindo, irmão Otávio, também. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vinda, irmã Ana Paula. Seja bem-vinda, Ana Paula. Deus lhe abençoe, minha irmã. Deus esteja suprindo aí, confortando o seu coração. Nós ontem oramos, né, por uma notícia que não foi muito boa, mas Deus está no controle de tudo, sabe? Deus é Senhor, Deus governa todo o universo, Ele sabe do que é bom, o que é ruim para a gente, tá bom? Fique na paz do Senhor, viu? Deus esteja com você, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o Evangelho de Marcos, o capítulo 11, tá? E eu queria que os irmãos que já estivessem com sua Bíblia aberta no Evangelho de Marcos, capítulo 11, estivessem acompanhando com a gente essa leitura, entendeu? Você já pudesse estar conosco, seja bem-vindo, irmão Ionildo. Já estivesse conosco aí acompanhando exatamente no capítulo 11, para a gente já poder ir tendo a oportunidade de explorar esse texto, né? A ideia é essa, a exploração do texto da Palavra de Deus, tá bom? Seja bem-vinda, a irmã Ana Paula entrou novamente, né? Amém, ela já está com a Bíblia. Irmã Cristiane também, graça e paz, boa tarde, minha irmã. Já foi a primeira que entrou, já tinha dado a paz, ela está dando graça e paz para o restante do povo, amém? Vamos orar, desde já agradecendo e pedindo a Deus por este momento. Nós estamos aqui acompanhados com a irmã Idenê, que está passando aqui por trás, tá certo? A irmã Idenê, viu? Aí, e estamos com o Herbenê ali também, Sami, Ilano e o Baruque, né? Baruque de vez em quando participa aqui dos estudos com a gente, né? Seja bem-vindo, Madison, seja bem-vindo, meu irmão, Deus te abençoe. Estamos já com o nosso grupo quase todo formado aqui. Vamos orar, agradecendo ao nosso bom e amado Deus por toda essa oportunidade que temos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai maravilhoso, eu te agradeço por esta oportunidade que o Senhor tem concedido à tua igreja Batista Vida Abundante, de podermos estar estudando a tua palavra e assim, meu Pai, aplicando esta palavra aos nossos corações e desde já, meu Senhor, fazendo conforme o Senhor tem determinado. Obrigado por tudo. Agora te pedimos, Senhor, que em breve nós possamos estar nos reunindo como igreja do Senhor, estando pronta, Senhor, para fazer a tua obra e a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos. Amém, amém e amém. A gente já tem assim já uma expectativa, né? Eu acredito que mês de junho nós já estaremos começando de algum modo ali lá para o dia 8 de junho já nos reunindo como igreja do Senhor, e aí a gente possa ter essa oportunidade de estarmos fazendo isso. E é bom a gente já começar com essa expectativa de estarmos voltando, né? Estarmos voltando exatamente para o convívio social. Agora, claro que nós vamos fazer isso tudo com todo cuidado, todo zelo, toda a necessidade de estarmos protegendo uns aos outros, né? Então vamos aguardar o mês de junho. O mês de junho dá início, e acredito que nesse período nós vamos estar iniciando uma etapa nova na vida da nossa igreja, novamente, né? Retornando aquilo que nós tínhamos antes e anteriormente nós vivíamos, tá bom? Vamos lá, já oramos, capítulo de Marcos, nós vamos estar
capítulo 11, o primeiro parágrafo, do verso 1 ao verso 11, tá? E aí a gente vai estar lendo o texto que diz, tá bom? Verso 1 ao 11. Na minha Bíblia, essa parábola é a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Você sabe que Jesus está agora, a gente já está chegando próximo à morte de Jesus. Então, estamos no ano da paixão. Aqui há uma contagem regressiva, né? Quando se diz a questão da morte de Jesus. Então, estamos chegando nesse momento. Então, estamos numa contagem regressiva. Então, diz assim o texto, diz, e logo, né, que aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto aos montes das Oliveiras, tá? Enviou 2 dos seus discípulos, tá certo? Então, ele enviou 2 dos seus discípulos e disse, ide à aldeia que está defronte de vós. Logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser, por que fizeste isto? Dizer-lhes que o Senhor precisa dele e logo deixará trazer para aqui. E foram encontrar o jumentinho preso fora da porta e entre 2 caminhos e o soltaram. E alguns que ali estavam lhe disseram, o que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhes tinha mandado e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E aquele que ia adiante e os que seguiam clamavam dizendo, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como foste já tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém? Então nós temos aqui a passagem que fala sobre a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo, né? Esse texto, esta passagem, ela vai trabalhar essa questão da entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. A questão dele sair e entrar na cidade montado sobre um jumento demonstra que ele está chegando ao final do seu ministério e ele fala de um reino, trazendo um reino que ele se concretiza, irmã Diana. Seja bem-vinda, minha irmã. Se concretiza pela humildade, ela se concretiza não só, não é um reino voltado com toda a força humana, mas é um reino voltado pela simplicidade, um reino que começa com um propósito diferente. Então, por tais razões, Jesus não tem aquele reino que tem cavalos, cavaleiros, mas ele tem um reino formado por adoradores. À medida que ele vai entrando na cidade, né? Seja bem-vinda, irmã Diana. E à medida que ele vai entrando pela cidade, as pessoas vão jogando os ramos, vão jogando suas vestes, vão adorando o Senhor Jesus ali naquele lugar e vão reconhecendo as promessas divinas que foram feitas em Jesus Cristo. Alguém que tinha um reino, que trazia uma mensagem de reino, um reino não desse mundo, mas um reino de Deus. E aí a coisa está funcionando. A gente tem percebido que realmente, irmã, até aqui a gente tem percebido que a internet ontem à noite a gente percebeu que não está muito boa. Por aqui acho que está muito congestionada, né? Mas graças a Deus, Deus está no controle de tudo. O quanto os irmãos puderem ficar, não tem problema não, tá bom? E aí nós percebemos que é um reino diferente, que é um reino
mais espiritual do que um exército humano formado por grandiosidade de pessoas. E aí Jesus entra em Jerusalém, é adorado, é exaltado. Jesus manda buscar um jumentinho numa casa, as pessoas reconhecem o seu senhorio, o seu poder, envia o jumentinho que é montado com toda simplicidade, é botado as roupas por debaixo e Jesus monta naquele jumento que ninguém nunca montou. Há uma simbologia nisso, é um jumentinho puro que está representando um reino puro que está entrando na cidade, e assim a expectativa do povo se torna diferente. É o jumentinho puro que está entrando dentro de uma cidade onde está sendo exaltado o nome daquele que veio para governar, tá certo? Elizabeth, né? Seja bem-vinda, minha irmã. Então nós percebemos nessa passagem em Marcos que o reino que Jesus Cristo oferece é um reino diferente, é um reino onde ele é exaltado pela simplicidade, é um reino onde ele é concretizado pela simplicidade. Simplicidade tanto do rei que está exercendo esse cargo, quanto dos seus adoradores que buscam um rei simples, um rei que se aproxima do povo. Dificilmente a gente encontra um rei que esteja disposto a atender às necessidades do povo, um povo que anda como ovelhas desgarradas, sem pastores, e ali as pessoas o adoram e se prostram diante dele. Significa dizer que também está começando uma passagem nova, um momento novo no ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele está indo como um cordeiro pascal a ser sacrificado por aqueles que estão no mundo sem ter conhecimento desse rei. Então Jesus está se direcionando e ali ele já entra ali já na certeza de que não sairá mais de lá sem vida. Ele vai entrar, ele vai sair dali morto ou ressuscitado. Ele está indo para a morte, ele está indo para de fato concretizar a vontade de Deus. Então está nesse momento e nesse estágio da concretização da missão dele aqui na terra. Por isso que muitas vezes a gente fica sem entender quando as pessoas acham que Jesus não deveria morrer. Oh, que peninha! Não estou dizendo que a gente não deve ter ficado triste, mas a ideia é que nós devemos valorizá-lo ainda mais pelo fato de ter morrido por nós. Então Deus garantiu a ressurreição de Cristo para que Cristo, a gente pudesse exaltá-lo, que ele sobressaiu sobre a morte, ele venceu a morte, ele está acima disso. Então ele está entrando para esse momento. Ele já vinha trabalhando os seus discípulos, chegou numa fase agora que os discípulos já têm consciência de que ele vai padecer, que ele vai sofrer, e agora ele está indo para os últimos detalhes do seu ministério aqui na terra, está chegando aos últimos instantes, e ele agora está voltando a Jerusalém, porque na verdade o ministério de Jesus, perceba isso, Nazaré, Cafarnaum, Galiléia, ele vem para Samaria, e aí ele vem em Jerusalém. Então ele volta e fica fazendo essas viagens. Então o ministério dele é ali nos caminhos de Tiro e Sidom, fazendo o seu ministério, anunciando a palavra, curando, multiplicando no deserto, andando sobre o mar da Galileia, atravessando o mar. Então o ministério do Senhor Jesus está numa fase agora crucial. Jesus está chegando ao final do seu ministério. Então essa passagem, meus irmãos, nos ensina a importância da morte do Senhor Jesus Cristo, como ele vai começar a dar início a ela. Vamos para o segundo parágrafo, 12 ao 26, do parágrafo 12, do versículo 12 ao 26. Então é o segundo parágrafo que nós vamos estar meditando agora, que é a parábola, é o parágrafo da figueira seca, a purificação do templo.
Aqui nós vamos tirar muitas lições importantes, né? Do 12, vamos ver aqui, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentindo que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os principais dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para matá-lo, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Pedro, levantando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disse lhe será feito. Por isso vos digo, todas as coisas que pedistes orando, credes receber, tê-las-eis, né? E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás no céu, perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Então nós temos uma passagem que ela começa, eu não sei o que foi, entrou, já dei boas-vindas para ela. Nós temos uma passagem, meu irmão, minha irmã, de um momento crucial, a figueira, que eu não sei se vocês estão lendo, e eu gostaria que vocês estivessem lendo também, porque, na verdade, assim, há divergências de versões, há forma de você ler e compreender, e muitas vezes a gente está lendo, então acompanhe a leitura da palavra de Deus que se encontra aí, para a gente poder, assim, melhor dissecar o texto. Mas você tem alguns momentos nessa passagem, e o primeiro momento dessa passagem que eu queria mostrar aos amados, justamente se encontra na questão da figueira. Jesus, vendo uma figueira, ele vai até essa figueira e ele vai atrás de alguma coisa, e chegando lá não acha nada. E Jesus amaldiçoa essa figueira. Talvez você pense assim, mas Jesus queria que essa figueira desse figos fora do tempo, né? Na verdade, a figueira, ela dá um pré-fruto que já se pode comer antes do figo. Não era o tempo do figo, mas ela dá um pré-frutozinho que já dá para se comer. Jesus foi lá para comer e não achou naquela figueira esse pré-fruto. Então, quando Jesus chegou naquela figueira, ele comparou essa figueira à nação de Israel. Em outros textos vão ver isso. Então, ele está dizendo que aquela figueira não daria mais fruto, não nasceria mais nada dali, porque a figueira não
foi feita para dar fruto. Comparar também esse texto às nossas vidas. Nós somos chamados para dar fruto. O Senhor Jesus Cristo quer um fruto em nós. Se Ele não achar fruto em nossa vida, não vai ter como a gente crescer, não vai ter como a gente encontrar não encontrar a presença de Deus, porque nós somos chamados por Deus para dar fruto. Então Ele se dirige àquela figueira e não encontra nela o fruto que deveria ter achado naquela figueira. E é interessante que nós, como servos de Deus, possamos entender que essa figueira é apenas um representativo da nação de Israel e daqueles que estão em Cristo Jesus hoje, que precisam de fato produzir fruto. Deus se agrada do fruto, Deus se agrada do desenvolvimento espiritual. Jesus se agrada de ver você crescendo, Jesus se agrada de ver você se tornando não um herói para a nossa humanidade, mas se tornando um servo de Deus, alguém que se agrada de viver uma vida debaixo do senhorio do Senhor. E não é fácil vivermos debaixo deste senhorio, não é fácil vivermos sobre a vontade do outro. O irmão Isaías ontem fez uma pergunta: nós vamos ter que largar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus, e essa é que é a dependência. Segunda coisa que nós temos nesse mesmo texto é Jesus purificando o templo. É muito interessante que nós, como servos de Deus, da Igreja de Cristo, tenhamos cuidado com as coisas de Deus, com aquilo que nós estamos fazendo. É interessante a gente não usar dos utensílios de Deus de maneira errada, dos recursos que se recebem como dízimo, não tornar a igreja uma casa e um covil de ladrões, mas transformar a casa do Senhor de um lugar de adoração. Na verdade, a igreja vive dos dízimos, das ofertas, e mais nada fora isso. A igreja não se comunga com política, a igreja não se agrega aos grandes empresários, a igreja não mendiga, porque é interessante que a gente perceba isso. A igreja não deve estar pedindo aos homens recursos, buscando recursos financeiros de outras pessoas, mas depender exclusivamente de Deus. E quando eu digo que depende exclusivamente de Deus, eu estou dizendo que depende da nossa relação de fidelidade com Deus. Depende da nossa relação de nós estarmos devolvendo aquilo que Deus nos dá. É uma relação nossa com Deus. Sabe o que acontecia aqui? Os religiosos da época, as pessoas que eram religiosas já estavam tão acostumado com essa situação de estar vendendo, que a pessoa já não trazia, porque o correto era trazer, irmão Ionildo, já lá de sua casa, já trazer o cordeiro, já trazer a pomba, já trazer as ofertas. Então, eles já chegavam lá no local do sacrifício, e essas pombas e essas ofertas já estavam todas ali prontas para serem vendidas pelo sacerdote. Então o sacerdote já tinha os curraizinhos lá para vender o boi, para vender as pombas, para vender o bode, para vender aqueles elementos para ser entregue como oferta. Então virou-se, em vez de local de adoração, a maior preocupação da igreja acabou sendo, vamos dizer assim, da igreja lá, da nação de Israel, acabou sendo o lucro, a busca pelo dinheiro, a busca pelo lucro financeiro. Então acabou sendo essas coisas que estavam imperando dentro da igreja. E o Senhor Jesus Cristo, aquele momento, ele tem um zelo com a casa de Deus e a autoridade do Senhor para orientar e levar aquelas pessoas a compreender que na casa de Deus não deve ser feito um lugar de comércio, né? Um lugar onde muita gente quer, quando a igreja não tem recursos, meus irmãos, e que está dependente de recursos, aí vem uma boa ideia sempre de alguém que diz logo: vamos fazer uma sorvetada, vamos fazer uma pizzarada, vamos fazer uma feijoada, vamos fazer essas coisas, vamos fazer isso para a gente comer, vamos fazer isso para a gente se alegrar. Você traz um feijão, o outro traz um pedaço de toicinho, o outro traz um pedaço de carne. Vamos fazer isso como comunhão, mas não como lucro de recursos da igreja. Você quer servir a Deus na igreja, você quer agradar ao Senhor, devolva aquilo que é dele, o seu dízimo
dízimo e suas ofertas e pronto. A igreja não tem que estar se preocupando com negócios de finanças, de venda. Não é a preocupação principal da igreja, não deve ser a sua e nem a minha preocupação. Nós não fomos chamados para isso, nós somos chamados para sermos servos, devolver o que é do Senhor e administrar. A igreja, ela administra esse recurso, ela participa. Aquela ideia de que, eu sou da igreja, entrego e não sei do que ocorre lá. Não, você precisa, como igreja do Senhor, participar e ver onde os recursos da igreja são utilizados. Saber que a igreja gasta os seus recursos dentro da obra de Deus. Saber que a igreja gasta com seus utensílios, com sua manutenção. E não há aquele sentimento de estarmos buscando igreja. Tem muita gente que quer formar igrejas por aí, mesmo de Cristo, para se tornar como um grande explorador daquela igreja e levar, sempre estar querendo ganhar dinheiro, trazer dinheiro para si, porque ali muitos fiéis vão estar devolvendo o dinheiro, vão estar colocando dízimo, oferta, comprando coisas e outras situações, e aí a pessoa acaba se aproveitando daquele dinheiro. A casa de Deus é casa de oração. O povo de Deus tem um chamado excelente. Quer gastar? Gaste na obra do Senhor. A igreja tem que gastar com obra missionária. A igreja tem que gastar anunciando. Seja bem-vinda, irmã Angélica. Tem que gastar enviando mensageiros para lugares onde não tem. A igreja, ela tem que ter uma preocupação com a obra de Deus. Ela tem que ter a preocupação que esses dízimos e ofertas, elas são exatamente para o sustento da igreja. Então, quando você, teoricamente, não devolve o seu dízimo, não entrega o seu dízimo, não compartilha aquilo que você tem, aquilo que é um dever seu, você automaticamente estará prejudicando a obra de Deus. E se por esse momento você, porque os irmãos não estão, vamos agora começar a fazer vendinhas dentro da igreja, venda de sorvete, venda de roupa, bazar, muitas igrejas fazem isso, fazem bazar e convidam você para ir para bazar. Meu irmão, eu vou lhe dar um conselho, nunca faça isso. No dia que você entrar para perceber essas coisas, eu te recomendo, procure uma igreja séria, procure uma igreja do Senhor. Procure uma igreja onde você vai devolver o seu dízimo, as suas ofertas, e aí você é chamado a ofertar, a entregar nas mãos do Senhor aquilo que pertence a Deus. Não se preocupe com os recursos financeiros, porque Deus é que vai te sustentar, é Deus que vai abrir as portas. E ensine a igreja a ser dízimo e oferta. Toda vez que alguém chegar com você e dizer assim, a igreja não tem recursos, a gente poderia fazer uma churrascada aqui e convidar todo mundo para vir comprar 10 reais, você corta, meu irmão. Nossa igreja vive de dízimo e oferta. Pergunte logo para essa pessoa que tem essa ideia se ela é dizimista. Você vai logo perceber que ela não é dizimista, porque aquele que tem dificuldade em ofertar e dizimar, ele é que chega com essas ideias malucas, estranhas, sabe? Ele tem dificuldade. E outras coisas assim, toda vez que você for exigir que a igreja tire alguma coisa dela, olhe se você é um contribuinte dessa igreja verdadeiramente, né? Porque é muito fácil alguém querer contribuir com o dinheiro da igreja, querer designar aquilo que outros homens e mulheres de Deus estão ali contribuindo. Eu conheço pessoas no Evangelho que muitas vezes elas estão dando orientações de recursos que elas nem ajudaram, nem contribuíram, mas elas querem mandar, elas querem dizer para onde vai, o que vai fazer. Você deve contribuir, você deve participar da igreja, você deve se envolver com a obra do Senhor, você deve estar pronto para isso, tá bom? E aí ele veio, entrou no templo, expulsou os demônios, fez uma verdadeira faxina, né? E diz, a casa do meu pai, eu acho esse verso 17 muito interessante, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração? Mas vós tendes feito covis de ladrões, né? Então nós não vamos fazer a casa do Senhor de covis de ladrões, nós somos servos do Senhor e vamos fazer da casa do Senhor um lugar de adoração. E os escribas e os príncipes sacerdotes, os principais sacerdotes, vamos dizer assim, eles
buscavam já a ocasião para matá-lo. E aí foram buscar essas ocasiões, tentando matá-lo, já arquitetando. Jesus já estava sabendo que estava indo para a morte. E ele estava chegando ali, já sabia de tudo, né? No outro dia, a passagem é interessante, é linda essa passagem. No outro dia, Pedro vai olhar para a figueira, né? Ele pensou, Jesus amaldiçoou a figueira. E no outro dia, Pedro vai passando, Jesus nem está olhando, mas ele olha para a figueira e vê que a figueira está seca. Em menos de 24 horas, as palavras do Senhor Jesus Cristo fez o que? O Senhor Jesus Cristo amaldiçoou aquela figueira e a figueira já estava seca, meu irmão. Para você perceber o poder da palavra de Deus, o poder de um servo de Deus tem quando ora. Você ora, que você clama, que você lança uma palavra de bênção, a palavra que você lançar, ela terá efeito. Por isso, muito cuidado com as palavras que a gente lança. Muitas vezes podemos lançar palavras de maldição e sobre um irmão, sobre uma família. Então, essas palavras, elas têm efeito, elas têm poder. E aqui, o Senhor Jesus Cristo quis trabalhar o fato da fé, da gente ter fé. Fé nele, fé em Deus, confiar naquilo que nós estamos falando. Então, ele vai pormenorizar isso aqui, ele vai distribuir isso aqui, que nós, como servo de Deus, temos autoridade em Deus de pedir, de clamar, e Deus nos responder conforme a sua vontade. É a ideia de que Deus está com seus ouvidos atentos aos seus servos, a tudo aquilo que ele pedir, tudo aquilo que ele clamar, tudo aquilo que ele lançar. Então essa passagem, ela nos ensina que Jesus vai responder ainda, lá no verso 23, dizendo que verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então nós temos como servo de Deus essa autoridade de levar a palavra, de dizer a palavra de salvação. Nós temos que ter fé, confiar. Não vai morrer esse projeto porque Deus está conosco. Meu irmão, esse projeto vai continuar firme. Essa visão vai prolongar, vai alcançar outros. Essa visão então a gente começa a ter a visão do Senhor. Nós começamos a compreender os desígnios de Deus. No verso 24 ele diz: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, entra no processo de oração de petição, orando e crerdes receber e tê-las-ei recebido. Ela vem de Deus para a gente. Então a gente precisa orar, a gente precisa clamar, a gente precisa colocar nossas petições nas mãos do Senhor. Precisamos colocar na direção de Deus. Estarmos prontos para esse discernimento, essa compreensão. É muito legal a gente perceber que Deus responde. É aquela coisa, você não fala só, não é um monólogo, mas é um trabalho direcionado, né, pelas mãos de Deus, é algo de Deus na nossa vida. E por fim, no verso 25 e 26, ele vai falar sobre a questão do perdão dos pecados. Nós temos que ter essa coisa que nós não podemos agravar e nem levar condenações sobre a nossa vida. E quando estiverdes orando, perdoai, né? Se tendes alguma coisa contra alguém, né? Se alguém tem alguma coisa contra você, perdoe, né? É uma missão do crente, é uma missão do servo de Deus. Está livre para perdoar, né? Ele vai dizer: para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Continuamente nós estamos ofendendo a Deus com nossas ações e atitudes, mas aqueles que nos ofendem, nós, em relação a Deus, queremos que Deus nos perdoe e nos não leve em ofensa aquilo que fizemos. Mas do mesmo modo, Deus também quer que a gente perdoe aqueles que nos ofenderam, nos machucaram. Então a gente sempre tem que estar pronto para perdoar as pessoas que tenham nos machucado, as pessoas que fizeram alguma coisa contra nós. Então é interessante a gente nunca estar fechado. Perdão, ele é de Deus. Então toda vez o errar é humano, diga isso aí com você mesmo. Errar é humano, mas o perdoar é divino. Toda vez que a gente perdoa, significa dizer que nós estamos mais próximos de Deus. Errar é humano
e o perdoar é divino. Diga aí comigo isso aí. O errar é humano e o perdoar é divino. Então, toda vez que a gente perdoa os nossos ofensores, aqueles que nos consideram nossos inimigos, aqueles que desejam o nosso mal, a gente perdoa, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque errar é humano. E eles chegarem de fato reconhecendo o seu pecado e pedindo perdão, você deve fazer. E mesmo que não tenha isso, você já tem que estar disposto a fazer isso, a estar perdoando, a abrir o seu coração de fato em espírito, em verdade, e perdoar, tá certo? Em outros momentos a gente pode estudar e explicar que perdão não é a mesma coisa de confiança. Claro que a pessoa vai precisar de um tempozinho, você vai precisar um tempozinho com essa pessoa para que ela possa adquirir a sua confiança. Mas o perdão é um ato de coração. Veja bem o que eu estou dizendo, é um ato do coração. É um ato que tem que nascer livremente dentro de você, com toda a vontade, né? Então, se você foi machucado e alguém te pede perdão, ou você libera o perdão para alguém, você tem que lembrar que isso é um ato de liberalidade que deve acontecer dentro do seu coração livremente, sem qualquer coisa. Mas a confiança nessa pessoa, vou dar um exemplo. Você contou um segredo para alguém, alguém pegou seu segredo e espalhou. São duas coisas aí. Você está ofendido porque alguém fez isso, pegou o seu segredo e espalhou. A sua ofensa é porque alguém pegou o seu segredo e espalhou. Aí você, mais na frente, você diz: eu não vou ficar com esse ódio desse meu irmão, vou perdoá-lo. Olha, você está perdoado novamente. Eu te concedo perdão em nome do Senhor Jesus. Então a pessoa recebeu o perdão da sua parte. Mas a confiança não significa dizer que você agora vai dizer assim: peraí, eu vou agora, porque eu perdoei, eu vou contar outro segredo da minha vida, correndo o risco dessa pessoa me expor novamente. Então são duas coisas distintas. O perdão é que você não vai mais lembrar daquele ato daquela pessoa com ódio, com gravidade. Ele fez isso e aí tudo bem, mas você vai ter a cautela de poder restabelecer a sua relação de intimidade, de confiabilidade com ela com o tempo, porque você não vai estar acreditando que essa pessoa naquele exato momento vai guardar novos segredos seus, e você corre o risco de perder até o amadurecimento, né? O crescimento. A pergunta aqui do irmão Matos: perdão não é um sentimento? Não, perdão é um ato. Nós é que somos sentimentais e acabamos colocando o perdão como uma espécie de sentimento. Perdão é um ato. Quando você delibera, Márcio, a perdoar, quando você delibera a perdoar, de fato você estará liberando de fato o perdão. É um ato de deliberação. Agora, é claro que vem acompanhado de uma série de outras coisas, a mágoa, o rancor e uma série de coisas que você precisa começar a tirar do seu íntimo, do seu interior. Mas quando a Bíblia te convida a perdoar, a Bíblia está te lançando que é um ato que você vai estar fazendo, tá? É um ato, perdoar é um ato. E nós muitas vezes somos muito sentimentalistas, a nossa nação ela é muito sentimentalista, então a gente aglutina o perdão como uma espécie de sentimento em nossa vida. E aí acabamos muitas vezes não conseguindo avançar nessa área, porque na verdade a gente acaba achando, até por exemplo, quer ver um exemplo? Que nós somos todo sentimental, muitas vezes um não que alguém nos dá já é uma ofensa. Por exemplo, você, Madison, que está me ouvindo aí tem um carro. E aí eu chego para você e digo assim: Madison, me presta o teu carro. E você tem todo um cuidado com o seu carro, tem toda uma coisa assim, você não empresta para ninguém, não gostaria de emprestar. E você vai dizer para mim: não, eu saio da sua casa magoado, machucado, porque você me disse um não. Então nós temos esse lado sentimental que um não que é dado para nós nos tornamos muito ofendidos. E a igreja, e por ser uma característica da nossa regionalidade, da nossa cultura, que a gente quando recebe um não já se fica machucado,
que a gente fica muito que melindrado, a gente não pode dizer não. A pessoa muitas vezes quer fazer uma coisa, a gente fica pensando 2, 3 vezes para dizer, eu digo não ou não, se disser não, a gente já fica achando que a pessoa já vai ficar ofendida, machucada, toda melindrada. Então, nós precisamos entender que isso é um ato cultural, é um ato da nossa cultura que é muito sentimental. Então, ela torna tudo sentimental. Então, por ela tornar tudo sentimental, acaba perdendo a noção de que a questão do perdão, ele é um ato que deve ser direcionado por Deus. Segundo a vontade de Deus, é aquilo que Deus determinou, tá bom? Então, nós como servos de Deus, temos que entender isso, temos que compreender essa coisa, tá bom? Vamos pro nosso último parágrafo, que vai do verso 27, né? Do 27 ao 33, tá? E os irmãos já podem também acompanhar a leitura. Na minha vai dizer essa interrogação acerca do batismo de João, tá certo? Então é outra parte interessante que Jesus está indo. Agora Jesus está sendo confrontado mesmo. Agora ele entra num processo de confrontamento, de um processo. Ele, como filho do Deus Altíssimo, estará sendo confrontado continuamente. Agora vai receber a confrontação. Vamos ver lá no verso 27. E tornaram a Jerusalém, e andando ele perto do templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciões se aproximaram dele. Eles disseram: com que autoridade fazes tais coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer tais coisas? Mas Jesus respondendo, disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então porque o não creis, né? Aí, se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta, tá? Então ele vai lançar essa pergunta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhe replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço tais coisas. Amém? Então nós temos o último parágrafo, que é um parágrafo interessantíssimo, né? Você pode, a primeira coisa que eu quero que você entenda, você pode entender assim: Jesus está entrando e saindo de Jerusalém. Que história é essa? Ele está viajando? Não, ele está na circunvizinhança. Ele está nos montes, no Monte da Oliveira. Ele está por ali, ele está se refugiando nesses lugares. Então, quando chega de noite, em vez de Jesus estar em algum lugar, ele está entre o mato, ali no monte, dormindo com seus discípulos. Eu acredito que muita gente fazia isso. E aí, quando é de dia, Jesus adentra a cidade, ele entra na cidade. Então, é por isso que o texto de volta a Jerusalém. Então, ele vai, fica ali, entra, está no monte, volta para lá. E ele entra, e ele entra na cidade, e aí ele está nesse contínuo processo. Agora ele não vai mais sair de Jerusalém e arredores. Ele vai estar ali naquela localidade, em Jerusalém e arredores. Então ele está por ali. A missão dele agora é exatamente naquele lugar. E agora o Senhor Jesus Cristo ele vai passar a ser objeto de críticas, objeto de questionamentos muito mais profundos. É agora que ele vai passar por esse momento. Então ele está mesmo, como ele já sabe que chegou o momento crucial, antes ele se retirava dos lugares para estar junto com seus discípulos, né? Ele saía daqueles lugares para estar junto com seus discípulos, e agora não. O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo? Ele está descendo, entrando na Jerusalém, porque agora é chegado a hora, certo? É o momento da morte, é o momento da crucificação. Então ele está indo lá e está sabendo que ele vai. Irmão Paulo, seja bem-vindo. E ele está sabendo que ele vai estar sendo direcionado. Então nessa passagem, nesse parágrafo
do verso 27 ao 33, aí Jesus agora vai receber o confronto, né? E começa esse confronto com essa pergunta lá no verso 28. Com que autoridade, né? Com que poder, né? Tu fazes tais coisas. Então há um questionamento acerca disso. Então, os fariseus, os religiosos da época, que eram detentores do poder, começam a perguntar para o Senhor Jesus com que autoridade ele faz tais coisas. Em outras palavras, o que tu fazes é de Deus? Nos mostra, nos prova que o que tu fazes é de Deus. De Deus para Jesus. Então, a primeira pergunta é com que autoridade faz com tais coisas? Aí, ou quem te deu autoridade? Se foi algum religioso, se foi João Batista, se foi quem te deu autoridade de fazer isso? Se foi Deus. Então Jesus está sendo confrontado na sua essência, ele está sendo confrontado naquilo que é mais de importante dele. Ele está ali e ele sabe que vai ser confrontado, ele sabe que vai passar por esse processo de confrontação e ele está ali, né? Ele está sendo confrontado. E muitas vezes nós, servos de Deus, vamos ser confrontados também. Com que autoridade tu faz tais coisas no teu serviço, né? Chegar lá no teu serviço, vai pregar a palavra de Deus, aí teu chefe chega e diz, com que autoridade tu faz tais coisas? Quem te deu essa autoridade, né? Amém, irmão Paulo, né? Quem te deu essa autoridade para fazer isso? Então, a ideia é de que nós estamos em contínuo confronto com Deus, nós estamos em contínuo confronto com Deus, assim não, aqui é com os homens, por causa de Deus. Então nós estamos em contínuo confronto com os homens por causa de Deus. Então Jesus está ali e eles vão confrontar Jesus. E o confrontamento, Jesus agora é sábio e tão inteligente no conceito, é que Jesus agora vai perguntar para eles de volta. Olha, eu respondo, Jesus está dizendo, eu respondo. Eu só quero saber de vocês uma coisa. Se vocês me responderem essa coisa, logo em seguida eu dou a minha resposta. Qual é essa coisa que Jesus queria saber? Aí no verso 29, Jesus lhes diz assim: também eu vos perguntei uma coisa e responder-me-ei, né? Ou respondei-me. E então vos darei com que autoridade eu faço tais coisas. E a pergunta está no 30. Qual é a pergunta no 11:30, capítulo 11 de Marcos, verso 30? O batismo de João era dos homens ou era dos céus? O batismo de João é do céu ou é dos homens? Então, esse questionamento que Jesus lança para eles, por quê? Porque Jesus foi reconhecido por eles como... o João Batista foi reconhecido por eles como sendo alguém que tinha autoridade vinda de Deus. Então João Batista apareceu no deserto pregando, anunciando e fazendo a obra de Deus, e ele foi reconhecido. Primeiro que João Batista é filho de um sacerdote, já nasceu lá na linhagem do sacerdote. O pai dele ficou mudo quando nasceu, né? E João Batista foi reconhecido como a obra de João Batista foi clara para eles. Então eles não tiveram dúvidas acerca de João Batista. Não tinham dúvida acerca de João Batista. Mas Paulo enviou. Você gostaria de participar? Se for, eu boto aqui, meu irmão. Eu vou visualizar. Pode ser que o senhor queira participar. Então, Batista ele quis. Irmão Carlos, seja bem-vindo. Então, João Batista, ele, na verdade, ele foi... entrou. Desligou. Então, João Batista, na verdade, ele fez uma solicitação. Ele, de fato, ele participou desse processo todinho. Então, a nação de Israel conhecia João Batista, sabia da importância graças a Deus, irmão Carlos, seja bem-vindo. Ele conhecia a importância de João Batista, sabia que João Batista tinha sido... Tá bom, meu irmão, fique feliz. Então, ele sabia que João Batista fazia parte desse projeto, dessa missão de Deus. Agora, eles queriam saber e Jesus queria saber. Então, por que Jesus era rejeitado? Jesus não tem uma linhagem, Jesus não vem como João Batista, não tem uma linhagem sacerdotal, né?
Jesus aparece meio que do nada, né? Quando Jesus aparece, eles ficam assim abismados. Jesus vem e eles não sabiam nem quem era Jesus. É que Jesus saiu como se fosse da ordem de Melquisedeque. Paulo vai dizer isso. Por que da ordem de Melquisedeque? Porque Melquisedeque apareceu a Abraão e recebeu os dízimos lá dele, voltando em dízimo novamente, recebeu o dízimo de Abraão e ele não tinha linhagem nenhuma. Abraão apenas reconheceu que ele era um sacerdote de Deus e deu tudo, todo 10% daquilo que ele tinha, entregou nas mãos de Melquisedeque. E ali adorou e sacrificou ao Senhor. Jesus, esse Melquisedeque para Paulo é a representação de Jesus Cristo ali. É como se Jesus Cristo estivesse aparecendo naquele contexto lá. Então, meus amados irmãos, Jesus está perguntando, me responda, e João, vocês já conhecem João? Ele veio de Deus ou ele veio dos homens? João Batista trabalhou, fez a obra por vontade própria, como é que é? Então é interessante a gente entender o seguinte, ó. Nós que temos um chamado, nós podemos vir de Deus ou podemos vir dos homens, tá? Chamado de Deus, é importante que a gente entenda que nós temos um chamado de Deus, fomos escolhidos pelo Senhor, fomos chamados para uma missão, fomos chamados para a obra de Deus. Então nós temos que ter muito direcionamento de quando Deus nos chama. Dos homens, quando os homens querem que a gente seja, que a gente faça, os homens vêm colocando. E aí a gente acaba fazendo a vontade dos homens. O que, que nós precisamos? Nós precisamos ter o direcionamento de Deus. Saber que que fomos chamados por Deus para fazer uma obra, sabermos que Deus é Ele que nos comissiona e esperar respostas de Deus que confirmem o seu chamado na nossa vida. É muito importante que a gente perceba e compreenda que nós precisamos dessa resposta de Deus. Eles não creram nem em João e nem em Jesus, não, Matos. Na verdade, eles criam no João. Mas por Jesus saber que eles acreditavam que João tinha vindo de Deus, o que Jesus queria? Mostrar que eles precisavam dizer que ele veio de Deus, que era para Jesus dizer, eu vim de Deus, também como João. E aí vai mostrar para eles. Mas eles viram que João Batista era de Deus e como eles não queriam aceitar Jesus, eles disseram que não. Porque se eles dissessem que João era de Deus, a resposta vem até lá embaixo. Eles mesmos vão dar essa resposta para a tua pergunta. Olha o que eles vão dizer. Ele vai dizer no texto, o verso 32. Eles arrazoavam, eles discutiam entre si, né? Dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crês em mim? Geralmente Jesus ia dizer isso. Eu vim do céu, a semelhança de João Batista, está lá na palavra de Deus. Antes que eu viesse, viria um precursor. Aí o que eles sabiam que era de Deus. Eles ficaram ali, eles não queriam, eram aceitar Jesus como vindo de Deus. Mas João Batista, eles não tinham dúvida, eles tinham certeza que ele veio dos céus. Entendeu? Eles aceitavam João Batista. Eles acreditavam na missão de João Batista. Eles acreditavam na obra que Deus fazia na vida de João Batista. Mas eles não queriam aceitar Jesus. Entendeu? Eles não queriam que Jesus fosse, de fato, aceito, porque Jesus vem, tipo assim, do nada. Aquilo que eu te falei ainda agora. Ele aparece com um ministério como quem vem do nada. Ele não está... ele está ali, aparecendo ali, e ele não tem uma linhagem. Ele não vem de uma linhagem sacerdotal. Todos aqueles vinham de uma linhagem sacerdotal. E o próprio João Batista veio de uma linhagem sacerdotal. O próprio João Batista, o pai dele já era sacerdote do templo, cuidava do templo. E Jesus não tem essa linhagem. Jesus é como a semelhança de Melquisedeque. Então, para eles também era difícil aceitarem. Seria difícil aceitarem João Batista, Jesus ali naquele momento. Até dava para entender. Mas no diálogo aqui, Jesus está exatamente perguntando para eles. Eles só precisavam ser verdadeiros, dizerem a verdade. Não, ele é dos céus.
Por outro lado, eles vão arrazoar também. Se dissermos dos homens, aí eles temeram quem? O povo. Né? Não podemos dizer que ele é dos homens, porque esse povo todo que está aqui à nossa volta sabe que João Batista veio de Deus. E como eles sabem que João Batista veio de Deus, a gravidade, a ofensa para o povo vai ser muito grande. Esse povo pode pegar em pedra e querer nos matar. Entendeu? Então, a colocação de Jesus foi excelente no sentido de que eles pudessem, já que eles estavam questionando a autoridade de Jesus, e Jesus sabia que eles não iam dar uma resposta satisfatória, então Jesus vai lá e faz essa pergunta. Eu só quero uma pergunta, te responderei essa, mas se tu me responder aquela. Então, para eles, João Batista, não, ele era de Deus, mas eles ficaram com medo de dizer. E se dissesse dos homens, eles verdadeiramente iriam sofrer consequências do povo. Por quê? Porque o povo via em João ser um verdadeiro profeta de Deus. As pessoas que estavam em volta confirmavam o ministério de João. Por isso, ó, quando você tiver dúvida que você tem um chamado de Deus, para vocês terem certeza se você tem chamado, Deus confirma. Deus confirma como? Usando as pessoas que estão em tua volta para responder, tá certo? Muitas pessoas criticavam Jesus por isso. Não, eles criticavam, exatamente por isso, irmã. Porque eles não sabiam a linhagem. Eu acredito que é isso que a senhora está perguntando, pela falta da linhagem. Se Jesus tivesse vindo de uma linhagem sacerdotal, talvez Jesus fosse aceito, mas Deus não queria que Jesus fosse aceito. Por isso que ele veio, assim como uma surpresa para o povo, tá certo? Da mesma forma que ele vai vir como uma surpresa. Quando a gente não estiver menos esperando, Jesus vai vir. Por isso que a gente precisa estar vigiando o tempo todo. Então vejo que eles aceitavam apenas profetas. Não, eles. Peraí, deixa eu ver. Irmão Paulo diz, então vejo que eles aceitavam apenas profetas, né? Não aceitavam o filho de Deus. Certo. Mas por que ele não aceitava o filho de Deus? Porque para eles o filho de Deus deveria vir de uma linhagem sacerdotal. Entendeu? Eles liam a palavra e compreendiam que Jesus tinha que vir de uma linhagem sacerdotal. E Jesus veio de uma linhagem sacerdotal. Só que é uma linhagem sacerdotal que não era aqueles que estavam na cabeça. É aqueles que se perdem, entendeu? Aquele parente que veio de longe, um descendente teu que tu nem sabe que é teu parente, mas Deus estava trazendo por trás. É porque eles vinham da linhagem, Jesus é da linhagem de Davi. Nem é tanto da linhagem de Davi por parte de José, mas ele é da linhagem de Davi por parte de Maria, porque tanto Maria como José são da linhagem de Davi, mas vinha numa linhagem desconhecida. Eles não sabiam que Jesus era descendente dessa linhagem. Então, isso agravou a situação, que Jesus surge como se fosse do nada, né? Alguém que não estava ali. Ora, se ele é da linhagem sacerdotal, ele tinha que vir daqueles mais importantes, daqueles... Jesus não vem desse. Por isso que o ministério de Jesus não é aceito pelos judeus até hoje, certo? Irmão Mário, eles ainda aguardam o Messias, serão enganados? Até hoje eles aguardam a vinda do Messias. Mano. Por isso que quando a Bíblia fala no Israel de Deus, você não deve entender que o Israel de Deus são eles. O Israel de Deus hoje somos nós. Fazemos parte da linhagem de Cristo. Somos da linhagem de Abraão, não nascidos pela carne, mas nascidos pela fé. Porque acreditamos no Deus, na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Irmão Paulo, Jesus era filho de um carpinteiro. E era isto que eles mais falavam quando viam Jesus pregar. Sim, irmão Paulo, só que eles falavam isso lá na cidade natal de Jesus. Jesus agora não está lá em Nazaré. Nazaré, ele está na província da Galiléia. Jesus está no centro religioso da época. Ele já viajou, já saiu de lá, já fez o percurso e agora está indo para a morte. Ele está indo para Jerusalém. E lá no Jerusalém encerra tudo. Gente, boa tarde. Nosso tempo está acabando. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Então, vamos orar rapidinho aqui. Pai Santo e maravilhoso Deus, te agradecemos pela tua bênção. Em nome do Senhor Jesus, nos leve
e te oramos. Amém. Amém. Ó, deu para terminar tudinho. As respostas de Jesus está aqui. Jesus não vai dar nenhuma resposta para eles. Acabou. Deus abençoe. Tchau.